Programa exclusivo ZLZN. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. Olá, muito bom dia para você que já sintoniza na rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 10 minutos e está entrando no ar o Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Estamos em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus. Muito obrigado à companhia de quem nos está dando a honra de sua audiência pelas redes sociais, pela internet e também pelas ondas do rádio. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, mandando mensagem de WhatsApp. Anota o número aí, é o 92994858526. 92994858526. Mande mensagem, participa com a gente, deixe sua sugestão de tema, de entrevistado e também interaja com a gente nesta manhã de terça-feira. Vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Bolsonaro é recebido por apoiadores em Ribeirão Preto. Ele participou da abertura da AgriShow, feira de agronegócio, ao lado do governador Tarcísio de Freitas. E por falar em Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo fixa novo salário mínimo no estado em R$ 1.550. O valor é maior que o anunciado pelo presidente Lula. PL das fake news deve ser votado nesta terça-feira. O relator retirou o artigo que cria agência reguladora e não aceitou sugestões de Alexandre de Moraes. A maioria da bancada do Amazonas deve votar contra. Vereadora Thaisa Lippe assume comissão provisória do PP em Manaus e deputado federal Amon Mandel prestigia evento. Comitiva composta pelos deputados Adail Filho, Saulo Viana e Sidney Leite, membros do grupo de trabalho da reforma tributária da Câmara, vai a Paris conhecer regime tributário europeu. 7 horas e 12 minutos, o Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, com Tiago Botelho, aqui na rádio ZLZN. 7 horas e 13 minutos na capital amazonense. Antes da gente começar os nossos debates de hoje, já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN professor Ademir Ramos. Vamos dar uma passadinha nos principais sites e jornais nesta manhã para saber o que é notícia pelo Brasil. A Folha de São Paulo tá aí, ó, matéria de capa: Google lança ofensiva contra a PL da fake news. Plataforma que pôs link crítico em buscador nega manipular resultado de pesquisa. YouTubers citam pressão. Em ato, Lula critica juros, cita mínimo e mira apps. Em ato do Dia do Trabalhador em São Paulo, o presidente Lula afirmou que a taxa de juros do Banco Central não controla a inflação. Ela controla o desemprego, ao dizer que sua gestão inicia mudanças na economia, citou o novo salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Ainda prometeu nova isenção agora sobre o PLR e regulamentará o trabalho em aplicativos. É o destaque de hoje da Folha. Vamos para o Estadão, o Estado de São Paulo. A matéria de capa desta manhã de terça-feira: pressão ameaça a votação do projeto de lei das fake news. Big Techs, conservadores e bolsonaristas tentam barrar a análise. É o destaque de hoje do Estadão, que também traz como destaque aqui: rendimento no exterior será taxado para compensar a isenção do imposto de renda. Medida provisória institui cobrança de 15% dos rendimentos entre 6 e 50 mil e 22,5% acima deste patamar. Governo isentou imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. É o destaque do Estadão. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo de hoje traz como matéria de capa: governo planeja linha de crédito para ajudar a Argentina.
proposta será feita em reunião entre Lula e Alberto Fernandes, diz aqui o jornal O Globo. Google distribui links contra a PL das fake news e ministro pede investigação. É outro destaque aqui do Globo. Em semana de votação do projeto, o Google aumenta a campanha contrária com links em sua página de busca. Flávio Dino pede que a Secretaria do Consumidor investigue prática abusiva. É o destaque da Globo. Vamos dar uma passada agora pelos principais sites e portais de notícias do país. O G1.com, imposto de renda, 10,1 milhões estarão isentos em 2024, estimam auditores. É o destaque de hoje do G1. Agora a gente vai passar pelo site da CNN Brasil. Vamos dar uma passadinha no site da CNN Brasil, tá aí, ó. Arthur Lira convoca reunião para contar votos do PL das fake news. A informação que circula nos bastidores de Brasília é que o presidente da Câmara deseja a aprovação do PL, mas hoje não vê votos suficientes para isso. Por isso, há a possibilidade da votação do PL das fake news ser adiada de hoje para a semana que vem. Vejamos o que vai acontecer durante o dia de hoje. Vamos dar uma passada também na Gazeta do Povo, lá no estado do Paraná. Promessas de Lula, despesas sem limite e falta de punição jogam contra a meta fiscal. É o destaque de hoje da Gazeta do Povo. Por fim, vamos dar uma passada aqui também no site opoder.com, o site de política da Rede Norte Digital. O governo antecipa o pagamento da primeira parcela do 13º para os dias 11 e 12 de maio. É destaque aqui no site do opoder.com. Bolsonaro critica a demarcação de terras indígenas pelo governo Lula. É outro destaque aqui do poder.com. Saiba quem é o juiz federal que enquadrou o IBAMA e devolveu a capivara filó à Agenor. Estados Unidos vão enviar aviões militares para as Filipinas em crescente tensão na Ásia. Também é destaque no site opoder.com, o site de política aqui da Rede Norte Digital. 7h17, eu quero agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, e também você que sintoniza seu rádio aí na 87.9. Conta para todo mundo que nós estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui com a gente no Poder e Opinião. Você que está aí na internet, eu peço, compartilhe aí esse link, a live, para que mais pessoas possam também receber as nossas informações nesta terça-feira, início de semana, já que ontem foi o feriado do Dia do Trabalhador. 7h17, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião de hoje. Na volta a gente começa os debates desta terça-feira. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Sete horas e 19 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Você está sintonizado na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas,
a rádio do site imediato em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para quem está na zona centro-sul de Manaus, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Morada do Sol, Adrianópolis, São Francisco, Boulevard, enfim, todos os bairros da zona centro-sul e adjacência. Você pode aí sintonizar o seu rádio na 87.9 e acompanhar o Poder e Opinião desta terça-feira. Comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos, para a gente começar o nosso debate de hoje. Bom dia para o senhor, professor, tudo bem? Como é que foi o feriado? Bom dia, trabalhando, dia do trabalhador, trabalhando. Tem que trabalhar no dia do trabalhador, tem que fazer jus ao nome, né, professor? É verdade, estamos juntos. Bom dia a você, bom dia a todos que participam dessa corrente da cidadania. Eu lembro que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN, ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. É muito fácil, pega o teu telefone aí agora, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja. Clicou para baixar, é gratuito, tá aí para quem nos acompanha pela internet. Esse é o link, esse aí é o app. Baixou, quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar em áudio e vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como Poder e Opinião, você pode nos assistir por vídeo e conhecer aqui cada um de nós que faz a programação diária da Rádio ZLZN, a rádio que mais cresce no Amazonas. Mais de 50 mil downloads, meus amigos, é isso mesmo. Muita gente já baixou o aplicativo aí e está curtindo a programação diária da ZLZN. Depois do Poder e Opinião tem um Banzeirão ZLZN com meu amigo Elton Carlos Negreiros. De tarde tem meu amigo Anderson Nego Bom. E para fechar a noite tem o Momentos A2, o programa mais romântico da Rádio Amazonense com meu amigo Anderson Silva, sem o R. Muita programação bacana aqui na ZLZN. Durante os intervalos aí da programação musical você também tem muita informação trazida pela redação do site O Poder e também do site Imediato. Vamos começar por aqui, professor. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador, da principal feira de tecnologia agrícola do país, a AgriShow, que foi realizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Bolsonaro entrou no evento acompanhado do governador paulista Tarcísio de Freitas. A AgriShow é um reduto eleitoral do ex-presidente que ainda mantém fortes ligações com o setor do agronegócio. Durante o discurso, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, o agro precisa de políticos que não atrapalhem. Vamos conferir aí um trecho da fala do Bolsonaro. Temos o vídeo aí, meu amigo Will, para soltar? Vê se a nossa produção está com esse vídeo aí para a gente soltar. A gente vai já carregar o vídeo aí, quando tiver na linha ele vai me avisar aqui, a gente solta o vídeo do Bolsonaro. E a situação é a seguinte, tá aí, professor, vamos lá, vamos ouvir aí o que o Bolsonaro falou, por favor. E lá nós vocês todos os Brasil. Competência, planejamento, honestidade, trato da coisa pública com muito respeito, e ele está sendo para todos nós aqui, professor Paulista também, uma grata satisfação. Realmente, que Deus continue abençoando do governo aqui do Estado de São Paulo. O nosso Estado de São Paulo. Eu serei breve, até porque a pessoa mais importante fala por último, e foi invertida aqui a ordem do discurso. Eu sou mais antigo que ele pela formação lá na Academia Militar das Agulhas Brancas. Mas a política é assim. Muitas vezes acontecem as coisas e a gente tem que considerar esses acontecimentos como uma página virada em nossa vida. E a vida nossa continua até o dia que Deus nos chame para a eternidade. E nós, enquanto estivermos aqui na Terra, temos que lutar. Já que somos voluntários para sermos presidente, governador, deputado, vereador, para que realmente o nosso povo viva uma situação bastante confortável. Sempre disse ao longo do meu mandato, somos uma grande nação, temos tudo para sermos uma grande potência. Mas o evento aqui trata do agro. O que o agro precisa? Precisa de políticos que não atrapalhem vocês. Isso eu vi ao longo do meu mandato, os meus filhos. Vocês lembram do passado, existia o Ministério
Tá aí, ó, uma parte da fala do Bolsonaro, ele tá lá com o Tarcísio de Freitas, acompanhado ali, deu para ver o senador Magno Malta, do Espírito Santo, e alguns outros correligionários ali do PL, partidos que são aliados do ex-presidente, e ele fez um aceno aí, professor, aos empresários do agro, dizendo que o governo precisa não atrapalhar o setor. Bom dia a você, bom dia, Thiago, bom dia a todos e a todas. O Bolsonaro está voltando aos poucos, né, Thiago? Esta feira, na verdade, virou uma grande contenda. Uma contenda entre o governo federal e o próprio governo de São Paulo. Porque, de início, na verdade, o ministro da Agricultura teria sido convidado a participar da abertura. E Carlos depois, Fávaro. Né? O Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, o jovem ministro da Agricultura, teria sido convidado. E foi depois desconvidado porque o Bolsonaro iria participar. Quer dizer, uma coisa primária, questão de cerimonial, questão política. O que se pode ver aqui é um recorte específico agora, Thiago, entre o governo de São Paulo e o governo federal. Acho que houve um corte aqui, porque até então o governo de São Paulo vinha numa estreita relação com o governo federal, discutido inclusive aporte de recurso entre a PP e etc. Mas a partir da feira, a partir de agora, me parece que é um divisor de águas entre o governo de São Paulo e o governo federal, a começar por essa participação efetiva do Bolsonaro. Claro que existe uma relação estreita entre o governador de São Paulo e o Bolsonaro. O Bolsonaro esteve na feira, houve toda uma mobilização e uma articulação do seu eleitorado, isso naturalmente bancado pelo governo de São Paulo, isso não sejamos ingênuos. Inflaram o Bolsonaro na feira, isso provoca um descontentamento no governo federal. O governo federal, inclusive, ameaçou, não sei se efetivou, suspendeu o apoio do Banco do Brasil, apoio à feira. Quer dizer, a partir de agora, começa um divisor de águas entre o governo de São Paulo e o governo federal. E o cenário político é muito interessante, São Paulo. São Paulo é a maior população desse país. São Paulo contém o maior eleitorado. São Paulo contém o maior orçamento desse país. Então, e o que foi que aconteceu no final de semana em São Paulo? De um lado, no Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo, que é uma área produtiva muito significativa, Ribeirão Preto, estava o Bolsonaro e na capital estava o Lula. Olha, dois cenários interessantes para ser analisado. Um, a questão do agronegócio e o outro, a questão das centrais sindicais. Os dois em cenários em palanques diferentes. Quer dizer, é interessante isso em termos de processo sucessório. Então, vejo o Bolsonaro numa tentativa de reatar uma relação implícita e intrínseca com os homens do campo, especialmente o agronegócio, né? E na tentativa de resgatar essa unidade com o agronegócio, e tudo acompanhado por uma grande claque, assim como o Lula também lá no Anhangabaú, me parece, estava lá no encontro das centrais sindicais. Vejo que ele está voltando pouco a pouco, tem o aval do governo de São Paulo, reuniu a sua claque toda com deputado federal e deputado estadual, senadores da República, todos estavam em volta no palanque do Bolsonaro. E isso é um bom sinal para quem analisa a política. Você tem a direita, o Bolsonaro, com apoio do governo de São Paulo, e você tem a esquerda, o Lula e as centrais sindicais. Então essa disputa continua desde o processo da última eleição. Vamos ver o que vai dar. A disputa que está em discussão mesmo é a questão do agronegócio. O agronegócio não deveria ser contaminado nem pela direita nem pela esquerda. Deveria ser, na verdade, um instrumento de economia, porque é o que nós temos de mais forte hoje no Brasil. A pujança econômica do país está no agro, professor. Mas aí eu passo a pergunta agora para o meu amigo Brian Douzani, que já está aqui conosco nos estúdios da ZLZN. Essa foi a primeira aparição pública, podemos dizer assim, de Bolsonaro depois da volta dele ao Brasil, né, Brian? O professor fala que o agronegócio não deveria ter
um lado partidário, mas falas como a do Lula, né, dizendo que o agro é fascista e direitista, acabam ajudando aí o agronegócio a se aproximar do ex-presidente, não? Sem dúvida, também a relação próxima do governo com movimentos sem terra, como o MST também, colocam o agro e o governo Lula em lados opostos quando se fala de política, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é justamente o que o professor trouxe, de que de fato o governo de São Paulo vinha tendo uma relação não hostil, vamos dizer assim, amistosa com o governo federal, mas ao mesmo tempo, eu já falava aqui que com a volta do Bolsonaro, Thiago, o natural é que a lealdade se mostre nos senadores que fizeram parte do seu governo, dos deputados que elegeram-se na plataforma Jair Bolsonaro e, por consequência, os governadores também, né? Então o Tarcísio está onde sempre esteve. Evidentemente que, como governador, ele entende que ele precisa ter uma relação institucional com o presidente da República, mas ele tem uma qualidade que eu considero muito positiva, que é não esquecer suas origens, porque hoje é o contrário. Hoje o político chega no poder, ele rapidamente esquece de onde ele veio, quem o levou até o seu posto, né? Rapidamente ele esquece isso. O Tarcísio, dando uma certa atenção para o Bolsonaro, mostra lealdade, sobretudo, e mostra a sua origem. Quem era Tarcísio Gomes de Freitas antes do governo Jair Bolsonaro, né? Era um servidor público, tinha passado ali pelo governo Dilma, pelo governo Temer, mas não tinha nenhuma expressão nacional. Ele tinha condições de ser governador de São Paulo antes do governo Jair Bolsonaro? Me parece que não, né? Então, a sua aparição para o Brasil, o seu status de ministro veio aí com o governo Bolsonaro, até o seu sucesso, porque era um ministro que não tinha muito o que se falar mal dele, a oposição não tinha trabalho com o Tarcísio, um cara muito técnico, muito moderado no discurso, é uma direita diferente, inclusive. O Tarcísio, ele representa uma direita diferente, né? Ainda que ele esteja aí nesse bolsonarismo clássico, né, expressão que o professor gosta muito, ele já é uma direita, por conta de ter uma personalidade muito própria, uma direita diferente, né? E aí é necessário entender que nós estamos falando de São Paulo, né? São Paulo é São Paulo, né? Autoexplicativo. Existe uma máxima na política que o governador de São Paulo é pré-candidato à presidência da República, né? Para você ser presidente, você tem que ganhar em São Paulo. Esse o precedente até então, né? Então todo mundo tem interesse em São Paulo, os bolsonaristas, a direita e a esquerda, né? Evidentemente que esse episódio do AgriShow causou um certo constrangimento, né? Convida, desconvida, financia, não financia, né? Agora é necessário o governo federal lembrar também um pouco do princípio da impessoalidade na sua atuação. Não pode pessoalizar a administração pública. Esse é o grande problema na minha análise, Brian. O professor disse que acredita que a participação do Bolsonaro no AgriShow com o Tarcísio de Freitas represente o fim de um alinhamento ali, pelo menos não político, mas institucional, podemos dizer assim, entre o governo de São Paulo e o governo federal. Eu acho que isso é mais da parte do governo federal do que propriamente do governador Tarcísio, que é, para mim, um cara extremamente pragmático, e se tiver que conversar com Lula, pedir recursos, sentar para trabalhar de forma conjunta, ele vai fazer, mesmo ele tendo ali a preferência política dele, ideológica, alinhada ao Jair Bolsonaro. Mas a conduta do governo federal antes
e depois do AgriShow, me parece mesmo que há um rompimento. Primeiro, por conta dessa questão do imbróglio envolvendo o convite do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Foi convidado, foi desconvidado, aí por conta desse entreveiro aí, acabaram com o patrocínio do Banco do Brasil ao evento, que não foi mais para lá, só está em alguns estandes, né, segundo informações. Ou seja, me parece que o governo Lula, professor, não aceita mesmo quem tem algum tipo de relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria chamar a atenção de dois aspectos aí, que a gente fazer uma reflexão. Primeiro, esse comportamento do governador de São Paulo com o Bolsonaro, será que isso vai servir de paradigma para os demais no Estado brasileiro? Boa pergunta. Uma pergunta para a gente refletir, viu? Já que nós estamos aqui analisando. Partindo do princípio, por exemplo, e do patamar do nosso próprio Estado, né? Porque todos sabem que o governador do Estado, o Wilson Lima, foi eleito à sombra do Bolsonaro. Na plataforma do Bolsonaro. Essa conduta do Tarcísio é uma conduta, inclusive, ética. Ética de acordo com a sua visão ideológica bolsonarista. Ética nesses termos. Quer dizer, ele está cumprindo o seu dever com o seu capitão. Claro. Inclusive, ele falou em relação aqui das agulhas negras e etc. Então, isso vai servir de modelo para todo o Brasil? Isso é o quê? É a fatura que está sendo entregue? É um questionamento importante. E o Amazonas ainda tem mais, porque vem a esposa do ex-presidente, vai receber um título aqui, a gente já até comentou como é que vai ser esse cenário. A outra coisa, quem me garante, talvez o Lula nem fosse em São Paulo para o encontro da Central. Talvez Lula não fosse, mas com a ida do Bolsonaro para o AgriShow, né? Para a AgriShow, que é tradicional já esse evento em São Paulo, que é um evento de tecnologia, de articulação e etc. E no interior de São Paulo, que é um dos mais produtivos do agronegócio. Talvez o Lula nem fosse a São Paulo. De qualquer jeito, mostra as duas forças políticas do Brasil continua sendo estendida. De um lado o bolsonarista, né? E outro lado o lulismo também com Lula, e agora dessa vez com o apoio das centrais sindicais. Quer dizer, você tem as duas forças políticas. Cada um com o seu apoio. O Bolsonaro com o agro e o Lula com as centrais sindicais. Pois é, e aqui você tem os contextos diferentes. Um no campo e o outro urbano, que é a questão das centrais sindicais. Quer dizer, são dois cenários que nós devemos ficar atentos, vai. Sim. Não, eu queria chamar a atenção também, professor, que se nós, o Thiago, concordo muito com a fala do Thiago, se nós voltarmos a 3, 4 anos atrás, nós tivemos a figura do ex-governador João Dória, que também ganhou, de certa forma, na plataforma do Jair Bolsonaro, pelo menos naquele segundo 2018, turno, sim. Porque ele não teria condições. Era o Bolsonaro, ele teve que colar para ganhar do agora ministro Márcio França. E você veja que ele, ao contrário do governador, tornou-se um ávido opositor ao Jair Bolsonaro, posteriormente. Então, eu concordo com a análise do Thiago quando ele fala que, lendo um pouco a postura do Tarcísio, não vai partir do Tarcísio um discurso de oposição. Eu não vejo, assim como o Dória chamou para si esse governador opositor, né, que é uma coisa até nova na política, né? Porque o governador, na minha opinião, não tem nem que ser nem que opositor. Isso é coisa de parlamento. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Mas o Dória se autoproclamou um governador de oposição. Eu não vejo o Tarcísio fazendo isso. Agora, se o governo o fará para com ele, aí é uma outra Eu também questão. acho que o governo não fará isso de forma escancarada, será de forma velada, e essa Porque questão São Paulo, né? E essa questão do patrocínio aí da AgriShow é só apenas uma palhinha do que pode acontecer. Mas eu vejo também outras maneiras do Tarcísio de Freitas antagonizar de forma, podemos dizer assim, institucional ao Lula, sobre o tema que a gente vai debater no próximo bloco, que é a questão do novo salário mínimo de São Paulo e o novo salário mínimo. Não, mas eu queria falar, por exemplo, isso a gente vai já debater sobre isso. Essa aproximação do Lula, sobretudo com as centrais sindicais. Sim. Que, na verdade, o sindicalismo no Brasil está passando por um processo de revisão, de repensar, de reordenar. E as centrais também. Tá? Inclusive, o Paulinho da Força foi lá, falou em relação
ao governo de São Paulo e foi logo imediatamente vaiado lá no Anhangabaú, segundo a imprensa nacional. Essa é a primeira coisa. Segundo, a relação do Bolsonaro com o agronegócio mediado pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Gomes de Freitas. A outra questão que está para a gente ficar atento, até quando esta relação do governador de São Paulo com Bolsonaro? Porque ele também, em algum momento, ele se desloca do bolsonarismo. Tanto assim como o senador Mourão também, quando perguntado se ele era bolsonarista, não, eu sou um senador de direita, eu não sou um bolsonarista. Até quando o Tarcísio vai ficar colado no Bolsonaro? Ele já tinha acenado algum deslocamento, descolamento do Bolsonaro. E vamos ficar atentos nesses 3 cenários para ver se a gente consegue entender, porque ele tem que ter voo próprio, se quiser ser candidato a presidente da República, que é uma expectativa que está no ar também. Sim. Professor, o senhor falou sobre a questão de um novo momento dos sindicatos. Eu só trago aqui a informação que a questão da contribuição sindical está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, houve pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas o placar está 5-0 para o retorno obrigatório da contribuição sindical por parte dos trabalhadores. Se mudar de posicionamento, mais uma vez o STF vai virar aí os rumos do que acreditou há um tempo atrás. Lembrando que em 2017 o próprio Supremo decretou inconstitucional a cobrança do imposto sindical. Ou seja, se mudar de opinião, vai ser mais uma das mudanças de opinião aí do Supremo Tribunal Federal. Dá para fazer já uma lista aí, uma lista bem grande, inclusive. 7h41, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Na volta a gente vai falar sobre o novo reajuste aí de salário mínimo no Brasil e também em São Paulo. Não sai daí não, a gente volta já já. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. O país vive uma ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo.
7 horas e 45 minutos em Manaus. Estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, para quem está na zona centro-sul de Manaus. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela internet e também sintoniza o seu rádio aí na 87.9. Você que está indo trabalhar, deixar as crianças na escola, você que é motorista de aplicativo e está sintonizado na Rádio Logos, muito obrigado pela companhia. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia bem informado aqui comigo, professor Ademir Ramos, e também com o Brian Douzani. Meus amigos, eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião mandando mensagem de WhatsApp para a gente. Anota aí o número, é o 9299485 9299485-8526. Participa aí com a gente, interage com a gente, vamos fazer juntos o Poder e Opinião desta terça-feira. Olha só, meus amigos, ainda falando de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo fixou o novo salário mínimo no estado em R$ 1.550. O projeto de lei com o valor apresentado vai ser encaminhado nesta terça-feira à Assembleia Legislativa pelas próprias mãos do chefe do Executivo paulista. O novo piso valerá para todos os trabalhadores. Hoje a faixa mais baixa tem a mínima de R$ 1.284 e a mais alta de R$ 1.306. O novo salário mínimo paulista é bem maior que o anunciado em rede nacional no último domingo pelo presidente Lula, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Eu começo com você, Brian, R$ 18,00 de aumento. Foi o que o Lula ofereceu aí aos trabalhadores brasileiros. Essa questão ela é um pouco complicada, né? A gente também não pode ser muito radical na nossa análise. O presidente Lula, infelizmente, nesse episódio, não conseguiu apresentar um aumento que interessou aos olhos dos brasileiros, isso é verdade, e aí pode-se dar a explicação que for, mas a política ela é muito o fato, a imagem, né? Então, existem as explicações, mas aqui a gente precisaria de uma aula de contabilidade pública, orçamento, etc., para explicar esses R$18. Fato é que isso é um dado político da realidade, que tem críticas e tem elogios, né? Uns vão dizer que o a favor vai dizer, mas é um aumento real. Aí a pessoa que vai comentar contra vai dizer, mas é só R$18. Né? Isso é complicado. Por outro lado, nós temos a figura de um salário mínimo estadual, né? Que alguns estados no Brasil têm esse piso. Exatamente, não seguindo o nacional, né? E para o estado, né, os eleitores os que estão no estado, é muito interessante, né? Principalmente nesse caso, quando se está falando de um aumento de mais de R$200, né? A diferença é mais de R$200 entre o nacional e o estadual, né? O governador sai bem dessa situação. Como eu falei, é um político pragmático, um político que sabe jogar esse jogo, né? Aí não sei se na política, na seara política, vai se usar isso, Thiago, como um fator político, no sentido de fazer uma comparação para criar um sentimento. É possível, a política cabe isso, né? Essa tese, né, narrativa, etc. E não tem problema nenhum isso, não estou fazendo nenhum juízo de valor. A política tem disso, né? Da mesma forma, o Lula fez muito isso na sua campanha, né? Esses paralelos, essas comparações, etc. E isso é da política, né? Então, mais uma ação que me parece estabelecida no momento temporal da política, que pode-se então criar um episódio político envolvendo o presidente da República e o governador de São Paulo. O governador de São Paulo sempre aparecendo como uma figura moderada, articulada, diferente do Jair Bolsonaro, né? Eles têm um problema, uma diferença de personalidade muito grande, e
vamos ver como que será qual será a consequência política dessa medida administrativa aqui, né? Se existirá essa narrativa que comparará esse expediente com o expediente nacional do salário mínimo. Tudo isso é muito interessante, a gente tem que analisar ainda os frutos disso. Essa é uma análise muito prévia ainda. Perfeito. Vamos fazer nós, então, essa comparação, Sim, mas professor. Isso que nós estamos fazendo aqui. A minha pergunta ao senhor é exatamente essa. O senhor acha que, dias após a declaração em cadeia nacional do Lula de um aumento de R$18, que culminou em várias críticas aí nas redes sociais, a aparição do governador de São Paulo no Dia do Trabalhador dando um aumento mais significativo que o governo federal é uma forma de antagonizar com o governo federal? Eu não tenho dúvida que sim, é verdade. Agora é preciso a gente esclarecer. Olha, você tem mais de 200 milhões de brasileiros. Sim, não dá para fazer um estudo comparativo entre 8 a 10 milhões, eu acho que a população de São Paulo, eu né? acho que tem bem mais. De 8 a 12 milhões a população, o estado de São Paulo, e a questão do governo federal. Agora, tem um dado positivo aí nessa manifestação. Qual é a população de São Paulo, Thiago? Você que é o nosso... 44 milhões. 44 milhões, por exemplo. Olha, você tem no Brasil... Isso em 2014, tá? 2014, deve ter aumentado bastante. A capital que em 20 diz que é 12, é a capital. A capital, pois é, eu estava trabalhando capital, mas aí você tem que pensar o estado como um todo, porque foi a decisão do governador. Tem um dado importante aqui. Eu, por exemplo, não trabalho nessa comparação entre o governador, entre o estado de São Paulo e o governo federal. Na verdade, São Paulo já buscou se liberar do Brasil, se autodeterminar do Brasil. Tem né? isso, Porque né? achava, por sua vez, que era a locomotiva do país. São Paulo é muito pretensioso e também tem essa dimensão neocolonial em relação ao Brasil, em relação ao Nordeste, em relação ao Norte e Nordeste brasileiro. Veja a relação que São Paulo tem conosco em termos de neocolonização na Amazônia. Então, isso é o primeiro caso que é importante a gente fazer uma reflexão. Agora, tem um dado positivo que mostra o quê? Que os governadores, que os estados são ações concorrentes. Os estados têm a autonomia de definir o seu piso salarial, o seu salário mínimo. Olha, o exemplo de São Paulo, eu gostaria que fosse seguido por todos os governadores do Brasil. Ah, sem dúvida. Não era, não? Com Por certeza. exemplo, se a economia no estado do Amazonas vai bem, conforme nós temos notícias, nós temos uma previsão orçamentária de mais de 20 bi, né? Por ano, nós temos o quê? 60, quase 100 bilhões em quatro anos de governo. Por que o governo do estado do Amazonas não contempla o pleito dos professores em termos de piso salarial? Por que não contempla, não estabelece, assim como fez o governo de São Paulo também, um piso ou um salário mínimo basilar para o Amazonas? Quer dizer, isso é uma coisa positiva, né? O Pará, isso é dado positivo. Isso vale tanto para o salário quanto a questão da saúde, da educação e etc. Então, vejo isso positivo. Não quero estabelecer nenhuma relação comparativa entre o governo de São Paulo e o governo federal. O governo federal, na verdade, está patinando ainda. São 6 meses que o salário mínimo não era reajustado de forma real. Então, isso foi importante. Você vê, por exemplo, no dia, acho que foi no domingo que o Lula foi à televisão se pronunciar sobre o salário mínimo. Você via o constrangimento do presidente da República falando para anunciar o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário. E, na verdade, segundo o Diese, o salário mínimo real no Brasil seria mais de R$6 mil. Mais de R$6 mil, nós estamos patinando com 1.220, né? R$1.220. Quer dizer, é uma vergonha em termos de economia. 6 meses totalmente parado, sem reajuste real. Vejo nesse contexto. Louvo a iniciativa do governo de São Paulo. Segundo, acho que ele pisou na bola, porque não é o momento agora de medir força com o governo federal. E, sobretudo, o governo Tarcísio de Freitas, ele fez uma provocação a um braço do campo, que foi o MST. Acho que isso nem deveria, acho que não foi muito tático da parte dele dizer que em São Paulo é o berço, São Paulo é o berço do MST. E ele dizer que em São Paulo o MST seria tratado com prisão, com cadeia,
Isso vai provocar um tamanho tumulto no campo em São Paulo. Então veja só o que vai acontecer. Que foi um despreparo do Tarcísio nesse sentido de afrontar o MST. Eu acho que não foi o despreparo não, professor. Eu acho que foi proposital a fala do Tarcísio. Pensando, analisando, me parece que de fato a volta do Bolsonaro colocou o Tarcísio mais ideológico. Pensa bem, até o retorno do Jair Bolsonaro ao Brasil, o Tarcísio estava mais, de fato, pragmático. Ele é, assim, pragmático. Mas com o retorno do Bolsonaro, eu acho que dentro dele ele se sentiu na obrigação de fazer alguns acenos à política ideológica do antigo presidente. E essa questão do MST, essa questão dele ter lá abraçado o Bolsonaro, dado uma moral grande para o Bolsonaro no AgriShow, também mostra esse lado, podemos dizer assim, de um coração grato, né, do Tarcísio de Freitas aí ao ex-presidente. Eu acho que a crítica ao MST não foi à toa não, professor. Eu acho que ele faz um aceno muito forte a essa... Foi no AgriShow, foi? Não, ele já havia falado ameaçando o MST de prisão e etc. Ora, você sabe que o berço do MST é São Paulo. Tá? Então ali é o grande confronto. E tem mais, assim, se o Lula não tem a presença marcante no agronegócio, mas ele tem um braço que é o MST. Quer dizer, se você quer pegar, você não precisa não precisa dizer show. Então é importante, vejo nesse contexto aqui, que o Tarcísio, taticamente, me parece que aloprou com o MST. E, consequentemente, o MST vai dar o troco. E não venha vocês, ninguém mais, dizer que foi ordem do Lula. Na verdade, isso foi uma manifestação que vai se dar no campo. Porque o fato do campo está muito descoberto, a questão dos sem terras, dos trabalhadores rurais, a fome no campo e a insegurança no campo. Nós temos que chegar num termo comum para a questão de fortalecimento do agronegócio, que é a locomotiva do Brasil hoje. O agronegócio é a locomotiva do Brasil, e não é São Paulo, não se reduz a São Paulo. A locomotiva é o agronegócio. Tem o Mato Grosso, tem Goiás, tem São Paulo, tem o Paraná e etc. E o Rio Grande do Sul também. É verdade, professor. E lembrando que logo haverá uma CPI do MST, né? Uhum. Tá ali com um número de assinaturas já ok, e a orientação do presidente da Câmara, Arthur Lira, também para que ela seja instalada. São 7h58, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Na volta a gente vai falar sobre a PL das fake news, vai haver ou não a votação hoje, vamos saber tudo sobre isso na volta do intervalo. A gente vai e volta daqui a pouquinho, não sai daí não.
8 horas em ponto na capital amazonense, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, para quem está na zona centro-sul de Manaus. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, mandando sua mensagem de WhatsApp, anota o número aí, é o 92994858526, 92994858526. Participa com a gente, deixe sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui no nosso programa, de entrevistado, e também interaja com os nossos analistas políticos aqui, mandando sua mensagem de áudio, se você assim quiser participar junto com a gente. Eu lembro que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. É muito fácil. Entra na loja de app, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar em áudio e vídeo. Também tem a opção de vídeo para você conhecer a gente aqui, que faz a programação diária da Rádio ZLZN. Já são mais de 50 mil downloads do app, muita gente curtindo a nossa programação. Seja mais um, baixe o aplicativo e tem aí à sua disposição, na palma da sua mão, o nosso app da Rádio ZLZN. Vamos voltando por aqui, meus amigos, professor Ademir Ramos e Brian Douzani, para a gente debater o assunto do dia, podemos dizer assim. Líderes da Câmara dos Deputados avaliam que o presidente Arthur Lira só deve colocar o projeto de lei das fake news em votação no plenário nesta terça-feira, se tiver votos suficientes para garantir a aprovação do texto. De acordo com essas lideranças, Lira não deve arriscar perder o jogo. A pauta passou a ser defendida pelo parlamentar, que na semana passada afirmou que colocaria o mérito da matéria para a votação nesta terça-feira. Está prevista uma reunião de líderes antes da abertura da sessão plenária da Câmara para discutir o cenário, avaliar a situação e contar os votos. A maioria da bancada do Amazonas deve votar contra a PL das fake news, já que os deputados Amon Mandel, Alberto Neto, Silas Câmara, Adail Filho e Fausto Júnior já disseram ser contrários ao projeto. Vale lembrar também que, sob pressão da oposição na Câmara, o relator da PL das fake news, deputado Orlando Silva, retirou do texto final da proposta a criação de uma agência reguladora para monitorar as plataformas e também se recusou a colocar no texto final, Brian e professor, as sugestões do TSE por meio do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A situação é a seguinte, professor, só vai ser votado hoje se o Arthur Lira disser e achar que tem voto suficiente para aprovar. Olha, eu tenho monitorado esta matéria. Em primeiro lugar, vejo o seguinte: hoje em Brasília vai ser muito animado, como foi na semana. Agora começa o processo, a liturgia do Poder Legislativo está começando agora, com a votação do PL 2630, 2630 de 2020. 2630, que a direita bolsonarista diz que é o PL da censura. Na verdade, é o PL da responsabilidade, da transparência, conforme está lá. É uma discussão muito importante em termos de mundo, porque o Brasil tem um campo significativo em termos de consumidores. Vamos aos fatos. Nós temos hoje o marco regulador da internet, que foi votado em 2014, que já foi uma grande conquista. Em 2020, ainda no governo Lula, começou esse processo de regulamentar as redes sociais. 2020. Esse projeto, 2020, começou no Senado Federal. Ficou 3 meses no Senado Federal, quase 3 meses, 2 meses. Sim, mas é porque o senhor falou governo Lula e o 2020... Não, 2020, perdão. Governo Bolsonaro. Governo 2020. Ficou 3 meses no governo, no Senado Federal, tá? E a coisa ficou lá. Então, 2014, o marco regulador, 2020, a discussão começou no fórum do Senado, no plenário do Senado Federal, quase 3 meses, depois encaminhou para a Câmara Federal, que ficou aproximadamente 3 anos de discussão. Mediante esses últimos fatos que aconteceu, que nós tivemos nas eleições, e do qual afetou diretamente a saúde do povo brasileiro sobre essa matéria, acho que o fato veio à baila por necessidade imperativa.
Então, segundo o que tu acabaste de falar, e eu tenho monitorado também, o Lira deve ter uma reunião com os líderes dos partidos ainda hoje, e os líderes do partido vão avaliar se a matéria tem transparência ou não tem, que é a palavra de ordem do projeto é exatamente isso, responsabilidade e transparência. E me parece que não tem, porque o deputado relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, apresentou as suas considerações finais na quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, que não deu tempo de eles. Eu acho que não vai entrar em pauta hoje, não. Não vai entrar em pauta hoje, não. Eles vão fazer uma reavaliação e vão discutir, porque precisa avaliar o cenário como um todo. Por outro lado, já se pode avaliar e conferir a pressão desse latifúndio das redes sociais, que está na mão do Google, sobretudo na mão do Google, que está se manifestando de toda forma, tá? Toda forma. Então, é importante a gente pensar nesse processo de articulação. Eu participei e vi um grande debate do Orlando Silva discutindo cenários. Na verdade, está discutindo mais o artigo 32, a questão do artigo 32, que as plataformas têm responsabilidade, discutindo o controle da informação, a questão do jornalismo. Quer dizer, a matéria é bastante difusa e complexa, requer toda a atenção. Agora, me parece que há uma articulação estreita e necessária que se faça. O Brasil, eles fizeram uma leitura do Código da Austrália, fizeram uma leitura da Comunidade Europeia, que aprovou ano passado também o seu Código de Combate à Internet, e também a questão, na Alemanha também. Eles pegaram esses 4 países como referência para fazer uma síntese e ter um marco regulador no Brasil, partindo do princípio de que a internet não é terra de ninguém, não é latifúndio do Google e que precisa ter uma articulação e uma definição. E isso está muito forte. Isso impacta junto às grandes empresas de comunicação, também nas pequenas empresas que participam diretamente, no jornalismo, né? Nos meios de comunicação direta e sobre a questão da cidadania. E o combate à fake news é uma responsabilidade de todos. Eu tenho monitorado isso, quero louvar a determinação do relator, do Orlando Silva. E o Orlando Silva não é muito tático, porque ele agride demais os bolsonaristas. É claro que os bolsonaristas têm interesse nesse processo da fake news, mas me parece que ele não tem que afrontar, ele é um relator, ele tem que trabalhar isso politicamente. E vamos ver o que vai dar. Eu acho que é necessário que se vote isso, que se regulamente e que a gente possa ter um instrumento legal na mão para combater todo esse tipo de agressão à saúde das crianças e jovens no Brasil. E a ameaça à democracia, como nós vimos agora, dia 8 de janeiro. Tá certo. Professor, a verdade é que, na minha humilde opinião, o projeto ele pouco fala de desinformação e combate à fake news. Na verdade, ele é um projeto que tenta regular as plataformas e cria, de fato, algum momento, um cerceamento das liberdades individuais e de manifestação. Mas eu quero ouvir aí o Brian, porque, Brian, o Lira vai sentar para tentar ver e medir a temperatura aí de como é que está essa votação. O Republicanos, no final de semana, orientou que toda a bancada vote contrário ao PL. Tanto é que o Adair Filho e o Silas Câmara, que são deputados aqui do Amazonas da sigla, já se manifestaram nas redes sociais contrários aí ao texto. Inclusive, a maioria da bancada federal do Amazonas já se colocou contrária ao texto. Você avalia de que maneira aí essa votação? Se tiver hoje e se não tiver, como é que você está avaliando? Bom, a primeira coisa, Thiago, é que o relator foi mal escolhido. Essa aqui é a realidade, para começo de conversa. A mente comunista, ela é uma mente que quer controlar tudo e todos. Faz parte do pensamento de esquerda isso, né? É justamente por isso que os liberais eles estão do outro lado do espectro. As pessoas que acreditam nas liberdades individuais, as pessoas que acreditam que as pessoas podem divergir na sua conduta, na sua maneira de pensar, etc. E não tem problema nenhum. Deram essa relatoria por Orlando Silva, que é do PCdoB, e aí não poderia dar outro resultado.
ele transformou um projeto de lei de 36 artigos para um projeto de lei de mais de 60 artigos. Ou seja, engordou o projeto ficou obeso em cima de uma cadeira. Por quê? Porque o texto que ele cria, ele quer pegar cada minúcia, cada entrelinha, e aí é ridículo isso que aconteceu. Ele tendo agora que rasgar tudo que ele concebeu até então. Então, o relator foi muito mal escolhido. Você não pode... E parece que ele foi até flexível, me desculpa. Pois é, mas... Ele foi até flexível, ele retirou a questão da autarquia. Sim, ele está... Sim. E, na mas verdade, se tivesse entregado... não é a questão ideológica que está em jogo, está em questão a função dele. A função como relator, né? A função como relator. Mas veja bem, quando o Davi Alcolumbre foi relator dessa matéria no Senado, ele não transformou esse projeto de lei no jabuti do final do mundo. Foi isso que o Orlando Silva fez. Se tivessem colocado esse texto na mão de um deputado moderado, nós teríamos muito mais chance de aprovar uma legislação que fizesse ali desse uma contribuição, pelo menos o início de uma contribuição. E agora, com essa do Orlando Silva, a chance é de não se aprovar nada. Essa que é a realidade aqui. A chance é de não se aprovar nada. Por quê? Porque os evangélicos, principalmente, eu estava lendo aqui ontem, já entendem que certos artigos dessa legislação comprometem, assim, de morte a liberdade de culto e a liberdade de pensamento religioso. O que não é verdade. Eu li os 60. São 60 artigos. Isso, eu 66, sabe? Não, 60. Eu li. E não tem nada que diga isso. Isso quem espalhou, rapaz, espalharam. Mas isso não vai estar lá, professor, assim, literalmente. A gente sabe como é que é. O projeto, a bem da verdade, é que o projeto, na minha opinião, ele é muito subjetivo. Esse é o problema. Acerca do que é ou não desinformação, o que é ou não discurso de ódio. É negócio de potencial risco. Porque quando ele diz assim, há um discurso contra a mulher, homofóbico, como é que é? Não é homofóbico machista. O discurso machista. Misógino. Aí você abre brecha para, por exemplo, quando você pega um texto bíblico lá que diz que o homem é o cabeça da família, isso pode ser enquadrado. Esse é um exemplo. Não é verdade. Professor. O senhor, como um teólogo, entende isso, ser. Mas um militante da causa... Não pode ser. Talvez o professor esteja sendo ingênuo, com todo respeito, professor. Eu também acho que não pode ser, mas entregar essa possibilidade a essas pessoas é muito perigoso. Porque tem juiz, professor. A cabeça de um juiz é uma cabeça completamente incalculável do que se pode sair de lá. Então, esse é o problema dessa legislação. Dessa legislação. Está ocorrendo uma pressão muito grande de setores da direita. E vou chamar a atenção numa coisa. O republicano, Thiago, nós vimos aqui semana passada, é um dos partidos que a maioria, quase que absoluta, a maioria absoluta, 70%, 80% votou a favor do regime de urgência. Foi 28-8 dentro do partido. Tu lembra disso? Então é uma mudança radical de posicionamento. E aí eu até chamei a atenção. Pelo amor de Deus, não basta ter um bispo na presidência do partido se o partido não for servir de alguma forma os interesses dos evangélicos, que é o partido da Universal, ligado à Universal, entendeu? Tem limite para as incoerências. Então eu acho que o Orlando preparou um texto que eu não sei de onde que ele tirou que havia possibilidade de aprovação. Essas concessões, ainda que passe a imagem, ele está cedendo, também passa a imagem de que, na verdade, o texto está se tornando alguma coisa que não é um texto muito sólido, diferentemente do texto original do senador Alessandro Vieira, que é um texto que a gente poderia discutir. Tinha pontos muito plausíveis no texto do Alessandro Vieira, que é um cara sério, é um cara... Delegado. Não, delegado, então um cara técnico, um cara que não é um... etc. Só que o Orlando Silva nessa equação me pareceu, porque veja, é o assunto, é a pauta da democracia dos últimos tempos. As redes sociais, as fake news, é o debate da próxima década, da última década.
E você não vai conseguir aprovar uma legislação sem que todos os expoentes consigam sentar à mesa e dizer: eu concordo com esse ponto, eu discordo desse ponto, até nós chegarmos. E eu não acho que o Orlando Silva tem esse perfil. Eu acho que foi algumas coisas levaram a essa oposição ao projeto. Ponto 1. O fato do projeto ter ficado 3 anos na Câmara e não ter tido nenhum debate. O professor ficou 3 anos tramitando, ok. Mas nenhum deputado teve acesso ao conteúdo desse projeto. Como o deputado Nicolas falou, ele foi alvo de um grupo de trabalho de 13 deputados ao longo desse tempo e ninguém mais debateu sobre ele. E quando o projeto veio para a mão do Arthur Lira, ele decidiu que ia colocar em regime de urgência e aprovou o regime de urgência, sendo que a oposição queria que ela fosse instalada, que ela fosse enviada, o projeto fosse enviado a uma comissão especial para debater com mais profundidade. Esse é o primeiro ponto. Por que a urgência de um projeto que merece todo o debate e exclusão de toda e qualquer dúvida? Ponto 1. Segundo ponto foi a postura de pessoas ligadas ao governo federal favoráveis ao projeto, que acende o sinal de alerta da oposição. Aí você começa essa questão do ponto de vista religioso. Várias coisas foram acontecendo e levaram a todo esse imbróglio envolvendo aí o projeto das fake news, que me parece não vai passar não. Conforme nós estamos avaliando aqui em Brasília hoje, que eu falei a vocês, hoje começa a reunião do Banco Central para discutir a questão da taxa de Selic. Parece que não vai alterar nada não, hoje e amanhã. E também tem a discussão do projeto de responsabilidade e transparência da questão da informática, da lei das fake news. Então, o Lira deve chamar uma reunião das lideranças de partido, reunião de liderança, eles vão avaliar e eu, pela minha leitura, acho que não vai votar hoje, só se o Lira forçar a barra, porque foi quinta-feira que ele encaminhou o relatório final, as considerações finais. Sim. Quinta-feira, quer dizer, quinta, sexta, aí final de semana vem um feriadão, eles não tiveram tempo de ler, nem de articular e discutir. Então, possivelmente, ou na próxima terça-feira. Acho que essa semana isso não vai entrar em pauta, não. E isso é importante, eu acho que é importante porque dá um fôlego para refutar qualquer tipo de atropelo. Por que estão fazendo a toque de caixa, etc, etc. Acho que é importante. Se não está esclarecido entre as lideranças, acho que o governo tem um espaço para atuar. Agora, o que não podemos aceitar é essa interferência diretamente do Google contra o projeto, com campanha aberta mesmo nas redes sociais. A gente vai conversar sobre isso. Isso é importante combater. E o governo federal já está combatendo isso. Pois é, acho professor. que isso é importante. Eu acho que o governo... Acho que é importante, sim. O governo tem interesse nessa matéria. Pois é. O governo tem interesse na matéria. E o Google tem interesse na matéria também. Pois é. Tem interesse, mas não pode usurpar do poder que tem, que é desmedido que ele tem, o poder que ele tem, afrontando o governo brasileiro, afrontando o legislativo brasileiro. Acho que isso é importante e é isso que é a matéria que vai estar sendo analisado nos termos, não é isso? Tá certo. São 8h18, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Aí na volta a gente vai debater esse assunto aqui do professor, a propaganda que o Google fez, enfim, tudo o que aconteceu aí depois que o Google se posicionou contra o PL das fake news. 8h18, a gente volta já, não sai daí.
8 horas e 20 minutos na capital amazonense. Vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul aqui da capital amazonense. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, mandando mensagem de WhatsApp. Anota o número aí, ó, 9299485-8526. 9299485-8526. Participa com a gente. Você que está aí na internet, eu quero te pedir, compartilhe essa live com mais pessoas aí, para que os seus amigos também possam conhecer o Poder e Opinião e estarem aqui bem informados com a gente de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Vamos voltando aqui, meus amigos, professor Ademir Ramos e Brian, porque olha só, ontem causou um imbróglio grande, uma treta, professor, como o senhor gosta de dizer, o senhor gosta de falar, porque o Google, aquela página do buscador do Google, colocou ontem à noite a seguinte frase: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil. Olha aí, ó, uma das imagens do Google, eu que tirei essa imagem aí do Google no meu celular. O PL das fake news pode piorar a sua internet. Isso é um artigo que foi publicado pelo Google, é assinado pelo diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa, o Marcelo Lacerda, e ele defende que o PL das fake news acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação ainda. Isso gerou uma série de críticas aí de aliados do governo federal. A gente tem mais imagens aí, Will, bota aí pra gente. Coloca a imagem do Flávio Dino, por favor. O Flávio Dino, logo após, aí ó, estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Esse foi o Flávio Dino, logo depois que o Google se manifestou. Aí veio o líder do governo federal no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Ele foi mais a fundo. Coloca aí, Will, o que ele disse. Solicitarei ao CAD cautelarmente a remoção do conteúdo, abstenção de reiteração de práticas análogas e fixação de multa no valor de 20% do faturamento bruto, além do bloqueio cautelar nas contas bancárias do Google. Isso tudo pela publicação do Google aí, contrário ao PL das fake news, professor. O senhor acha que a resposta não foi acima do razoável, não? Não, é muito mais grave ainda. Sabe por quê? Vejamos, a questão do Google hoje, esses meios de comunicação, e o processo de globalização também no mundo todo, gerou um estado paralelo, praticamente um estado paralelo, um latifúndio sob controle de uma determinada empresa. Veja só, hoje é o Google que pensa por nós, pô. É verdade, tem. Nós temos que hoje ele é o pai dos burros. Hoje não, isso é importante, porque no passado você tinha no Brasil, antes da década de 80, na década de 60 para cá até 80, você tinha a Globo fazendo a nossa cabeça. Né? A Globo, desde o período da ditadura, fazendo a nossa cabeça. Né? Iê, Jovem Guarda, esses besterol todo que tinha na Globo. Fazia a cabeça da juventude hoje. Hoje não. Esse latifúndio da Globo, a Globo perdeu o latifúndio e o Google hoje faz uma constituição paralela a qualquer Estado soberano. Não é só o Brasil, não. É por isso que a Alemanha se levantou, é por isso que a comunidade europeia se levantou, os Estados Unidos também se levantou, a Austrália, e o Google ameaçou. Inclusive, ficou fora do ar na Austrália 3 meses e depois voltou. Mas aí é que o Google criou, inclusive, um fundo de ajuda para as médias empresas. O que os jovens jornalistas dizem, mas nós não podemos ficar 3 meses sem essa ajuda do Google. Quer dizer, a situação é delicadíssima. Criou-se uma Constituição paralela, um Estado paralelo, o poder soberano da informação está na mão dessa grande empresa e o Estado soberano brasileiro, não é só o Brasil, não. O Estado nacional se tornou pequeno perante a força do processo de comunicação que atinge a todos. Acho que
É importante que a posição do governo brasileiro, do Estado brasileiro, e por isso nós temos que nos empenhar e nos comprometer de ter mais transparência e responsabilidade na aplicabilidade desta lei. A lei não vai ser perfeita, mas que seja pelo menos mais objetiva e em termos de controle. Porque nós estamos vendo fatos concretos da desinformação, nós estamos vendo fato concreto sobre a questão da saúde das crianças, nós estamos vendo diretamente a questão da educação das crianças e jovens, o papel da educação nesse contexto, a questão da violência que assola, quer dizer, a responsabilidade é muito grande. Hoje, a babá eletrônica do Google é capaz de fazer a nossa cabeça. Inclusive, nós adultos aqui que trabalhamos diretamente com isso, já cometemos erros no nosso ofício, reproduzindo notas falsas. Sim, professor. Brian, a posição do Google como uma empresa privada contra um projeto que vai de encontro aos interesses da empresa deveria ser tratada pelo governo dessa maneira como foi tratado? Ou foi a prova viva, a opinião de muitos é essa, de como será daqui para frente a atuação do governo diante da regulação das mídias sociais? Essa reação aconteceu antes da aprovação do projeto, né? Imagine quando esse projeto se estiver algum dia, em forma de legislação vigente, em forma de lei. É preocupante a posição do governo. Veja, no jornalismo nós conhecemos a figura do editorial, né? Que é a opinião do veículo. O Estadão, inclusive, vive colocando fogo no país aí com seus editoriais. A Globo também tem os seus, a Folha de São Paulo também tem os seus. Por que o Google não pode dar a opinião dele sobre uma respectiva matéria? Essa é a primeira pergunta. Lembrando que aquilo ali estava disponível para acesso a quem queria. O cara clicava lá e ia para o texto publicado pelo Google. Não era obrigatória a leitura. E eu fui olhar o texto aqui, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Nem é um texto longo, deve ter... Se tiver uns 4.000 caracteres é muito. Por que o Google não pode dar a opinião dele sobre um projeto de lei? Por quê? Isso não ficou claro, né? Então, o Randolph, como sempre, é aloprado, né? É a política do Randolph, ela é essa, né? E aí eu acho muito engraçado, até agora então o Ministério Público Federal se prestando a isso. Representou o Google, e aí tem uma aspas aqui que eu achei maravilhosa. No despacho, o MPF diz que, abre aspas, a presente data, no entanto, surgiram notícias e indícios de que os responsáveis por algumas das plataformas digitais potencialmente impactadas pelas novas regras propostas estariam não apenas fazendo pressões que numa democracia são esperadas e absolutamente legítimas a qualquer ator que esteja sendo alvo de proposta de regulamentação, como se reunindo com congressistas para pedirem que votarem contra dado projeto, financiando propostas que defendam sua posição neste debate. Pera lá um pouquinho. Todo mundo, então, nesse país pode fazer lobby, menos o Google. Menos o Google pode fazer uma reunião com deputados, pedindo aos deputados para votar X ou Y. Eu não sei. Eu quero encontrar... O ministro do Supremo pode atravessar isso, a rua todo mundo pode lobby. Fazer lobby no Congresso Nacional. Todo mundo. Lobby no Brasil legalmente. Não, mas não é considerado crime também. Sim, mas não é considerado crime, é só uma empresa dessa dimensão fazer esse tipo de manifestação contra o encaminhamento de um parlamento nacional. Mas se fosse a Globo, teria algum problema? Não, claro a Globo que fez. Tem. De qualquer maneira, tem que ter uma posição forte do Estado brasileiro. Não, então, acho que isso tem que partir do princípio do entendimento do jornalismo. Vamos lá. Editorial é a opinião do veículo de comunicação sobre determinado assunto. Ponto. O editorial do Google colocou um texto em que defende a não aprovação do projeto de lei. Ponto. Volto a repetir.
O texto estava disponível para quem quisesse ler, ele não era obrigatório a leitura. Ninguém usou o Google e foi obrigado a ler o texto. Ele estava lá na barra de busca. Notificando, a pessoa estava aqui. Você clicava lá e lia o texto, como disse o Brian, um texto de 4.000 caracteres aí, não mais do que isso. A Globo fez e está fazendo campanha favorável à aprovação do projeto de lei. A Folha está fazendo. E olha, a Globo e a Folha... A Globo, especificamente, é uma TV com concessão pública. Sim. Ela é que não poderia estar fazendo... Que deveria ser muito mais grave. Exatamente. O Google é uma empresa privada de relação comercial com os seus clientes. Então, assim, me parece desproporcional a reação do governo em relação a essa postura do Google. Só me mostra que o PL não deve ser aprovado, porque se for aprovado, vai ser aí a prerrogativa que o governo vigente quer para calar os opositores, para ir de encontro àquilo que o outro fala que lhe agride, que não é de seu interesse, enfim. Eu acho que a postura do Randolph e do Flávio Dino deixaram muito claro o que de fato quer o PL dito das fake news. É calar os opositores e não ser importunado com palavras contrárias àquilo que é a crença. Eu penso ao contrário. Eu acho que eles estão cumprindo com o seu dever, sobretudo porque já existe legislação no Brasil. Eles estão apelando para duas formas legais. Uma é o marco legal da internet, que está em vigor. O marco legal da internet, e o outro é o direito do consumidor. Então, acho que eles não estão abusando de nada. Eles estão recorrendo, não, está lá. Não, não citaram a lei, nenhuma lei, nenhum artigo. Estão remetendo para o Instituto Legal para tomar as medidas de providência. E o Ministério Público, por sua vez, ele tem que atuar. Então, acho que isso é dentro dos conformes da lei e da natureza jurídica do Estado. Agora, o Estado não pode ficar de braços cruzados mediante uma ação paralela de um Estado paralelo que o mundo quer estabelecer. Claro que sim. Não é uma opinião. Claro é uma matéria assinada do seu diretor que está defendendo interesses privados, particulares de uma determinada empresa. E que está batendo forte contra, fazendo um lobby aberto contra. E se o Google fosse a favor? Não está em discussão. Não está em discussão essa questão. Qual seria o problema? Não teria nenhum problema se ele fosse a favor. Quantas vezes a gente viu, não pode falar lobby, mas pressão para aprovação de projetos de várias naturezas, de vários funcionário público faz, empresa privada faz, empresa pública, todo mundo faz. É o que eu volto a dizer, a Globo é uma concessão pública e está fazendo lobby favorável à aprovação do projeto. Sim. Por que a Globo pode e o Google não pode? Ponto. Essa que é a questão. Por que o Flávio Dino não foi e o Randolph não foi até o CAD para bloquear as contas da Globo? Porque está se intrometendo numa votação que é do parlamento. O parlamento não é representatividade do povo? O povo não tem direito a se manifestar? Quer dizer, na verdade, isso virou um cabo de força entre bolsonaristas. Tu sabe disso. Também, professor. Bolsonarista. Só que, olha só, não é um cabo de força. Tudo isso resultou de quê? Porque quem era Bolsonaro? Ninguém sabia quem era Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é fruto de fake news. É a maior falsidade que nós temos nesse país. O Bolsonaro é fruto de uma indignação com o governo corrupto. Ainda não entendi onde o senhor quer chegar, professor. Quer dizer, então, quando você toca na questão da fake news, você está afetando interesses políticos, interesses privados, o senhor fala como se a fake news fosse só de um espectro político. Não, eu estou dizendo, por isso que está se esticando essa força entre o lulismo e fake news. Nós temos que pensar numa perspectiva de defesa dos interesses particulares, individuais, a questão da saúde do povo brasileiro e a prática do jornalismo, pô. Pronto. Acho que pegue a votação da tramitação em regime de urgência do projeto e você vai ver que toda a esquerda votou favorável à tramitação de urgência do projeto. Toda a esquerda vai votar favorável à aprovação do projeto. Antes de ser preso, depois de ser preso e depois de solto, Lula falou pelo menos 10 vezes em regular as redes sociais. A esquerda brasileira não está preocupada com desinformação porque a desinformação não tem espectro político. A esquerda brasileira está preocupada com a regulamentação das redes sociais, que é um campo onde a direita ganhou força nos últimos anos. O que a esquerda quer é calar os opositores e reinar sozinha. Ponto. Essa é a verdade. E tanto não é uma pauta bolsonarista que eu tenho aqui, ó. O senhor Glenn Greenwald, jornalista, militante da causa LGBT, esquerdista declarado,
está aqui no Twitter dizendo ser contrário ao PL porque ele abre brecha para censura. Joel Pinheiro da Fonseca, um esquerdista declarado, progressista, publicou hoje na Folha de São Paulo um artigo: por que sou contrário ao PL das fake news? Então não é uma questão de Bolsonaro ou de Lula, é uma questão... o projeto é ruim, o projeto abre brecha para que você seja... O debate não está em curso. O debate não está em curso. O debate está em curso. Então isso é um processo democrático. Está em curso. Sim. Inclusive, possivelmente, na minha avaliação, segundo eu ouvi Orlando falando ontem, possivelmente, pelo tempo que ele apresentou o projeto da quinta-feira, não vai ser votado. Possivelmente não será votado hoje. Que as lideranças não vão concordar também a toque de caixa. Possivelmente. Isto mostra que, na verdade, o próprio relator e a própria casa, a Câmara Federal, está tolerante com o processo de debate. Então, por que estamos aqui a discutir? É um processo democrático. Vamos colocar um pouco de culpa no senhor Rodrigo Pacheco, não, no senhor Arthur Lira? Porque ele poderia, como presidente, ter dito: não, é o seguinte, esse é um projeto que gera muita polêmica, mexe com interesses de muita gente num país polarizado, direita e esquerda. Mandava para a comissão. Vamos criar uma comissão especial e vamos debater isso nos próximos 3 meses? Pronto. Sim. O projeto seria debatido à exaustão e depois ele ia ser votado. Ponto. A gente não estaria discutindo aqui. Mas aí decidiram votar a urgência do projeto para depois não votarem mais o projeto com urgência, porque o projeto não tem voto suficiente para ser aprovado. Tá, ficou acho que feio pro Arthur Lira. E aí eu vou falar uma coisa: se for tirado de pauta, é derrota do governo, e se perder na votação, é derrota do governo. Não é derrota do governo, porque não é iniciativa do governo, foi iniciativa da mesa da casa. Mas, é professor, isso. Você a todo momento quer mostrar que o Lula está fragilizado, mas não sei o quê, professor, são articulação. 4 CPIs a mesa tem autonomia e a CPI faz parte das minorias. Sim. É um processo democrático. Tanto que o próprio PT faz crítica ao governo Lula, o PCdoB faz crítica ao governo Lula. Isso faz parte da dialética. Então o governo não está interessado na aprovação do projeto? Não, essa pergunta que você tem que fazer, isso passa pela direção da casa. Primeiro, quem foi quem encaminhou o projeto como caráter de urgência? Foi a direção da casa. Não, a direção da casa que fez isso, a Câmara Federal que fez isso. Então é importante. Se o processo democrático se o projeto é prejudicado pelo atropelo da Câmara Federal, também não se sabe quais são os interesses do Lira. Não se sabe. Não se sabe. Aqui é uma pergunta. O que é que o Lira está acenando para o governo federal na possibilidade de colocar isso é uma boa pergunta. De maneira com carimbo de urgência? O que é que ele está acenando? Né? Qual é a medida de força, a correlação de força que está fazendo o governo federal? Porque ali é uma oligarquia. Então, você não pode imputar ao governo tudo que acontece no Congresso Nacional é ordem do governo, não. De maneira alguma. Pelo contrário, o governo não tem. O governo ainda nem conseguiu tomar pé da situação em termos de articulação, né? As suas lideranças locais. Vejo que hoje possivelmente não será aprovado, não será colocado em pauta hoje. As lideranças não vão permitir, porque o Orlando Silva, que é o relator, fechou o seu relatório na quinta-feira e eles vão pedir tempo para poder analisar, possivelmente na próxima semana e etc. Eu acredito que vai acontecer exatamente isso. Não deve ser votado hoje. 8h38, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, é o último bloco de hoje. Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN. Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus.
8h40, vamos voltando por aqui com o último bloco de hoje do Poder e Opinião desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site Imediato, em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 aqui na capital amazonense. Vamos voltando por aqui, professor Ademir Ramos e Brian Douzani estão me acompanhando na edição de hoje. Olha só, vamos falar de política local, professor, já que a gente falou muito de política nacional, de São Paulo, de PL, de fake news, enfim. A nós aqui, né? Tudo, mas agora a gente vai falar especificamente de política local. A vereadora Thaisa Lippe, ela foi empossada como presidente da comissão provisória do Partido Progressista em Manaus. O evento foi realizado na última quinta-feira lá na última sexta-feira, lá na Câmara Municipal. Aí está a foto do evento. A vereadora aceitou o convite feito pelo presidente do Diretório Estadual do PP, o Rodrigo de Sá, e o governador do estado, Wilson Lima. E o que chamou a atenção aí, meus amigos, olha só a foto, é a presença do deputado federal Amon Mandel, que em Manaus foi prestigiar a posse da Thaisa a um partido que é ligado ao governo do estado, professor, e que teve ali a presença, por exemplo, do secretário de governo, Sérgio Litaif, e do presidente da Assembleia, Roberto Cidade, que são aliados de primeira ordem do governador Wilson Lima. Começo com o senhor, professor. O Amon está cada vez mais próximo do Wilson, né? São os dois atores que o governador está, na verdade, prestigiando. Primeiro é o Roberto Cidade, né, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Roberto tem uma expressão eleitoral, mais de 100 mil votos, né? Mais de 100 mil votos. O voto dele é do interior, tem uma representação legítima na casa. E aí houve aquela mexida, aquele arranjo constitucional e prolongou o seu mandato até 2027, né? Janeiro de 27. Janeiro de 2027, quer dizer, esse arranjo constitucional que fora feito, prolongando o mandato do Robertinho até 2027. É o primeiro ator que está próximo do governador, gente de confiança do governador. O outro ator, que é o Amon. O Amon já esteve no primeiro cenário com o governador lá no Hospital da Fundação de Doenças Tropicais, esteve lá junto com o governador, depois também agora na Embaixada da Áustria, tá? E agora comparece no PP. Por que que nós ficamos aqui a especular? Primeiro, porque as pesquisas colocam o Amon num contraponto com o prefeito de Manaus. Segundo, porque o Amon está também na constelação, não se trata de partido, mas se trata da dimensão subjetiva do jovem Amon na constelação do governador. E o PP, sim, o PP faz parte da constelação partidária que o governador controla, em termos de processo eleitoral. Os 12 apóstolos, os 12 partidos que o governador controla. Quer dizer, aí a gente fica especulando. O Amon é candidato a prefeito de Manaus ou não é candidato? As pesquisas denunciam que o Amon está muito bem em termos de pesquisa. É o contraponto do prefeito de Manaus. E que, embora ele negue, né, mas ele se torna cada vez mais presente. O que está acontecendo é o seguinte, o Amon está minimizando cada vez mais a distância entre Brasília e Manaus. E isso pode aventar a possibilidade do Amon estabelecer uma base sólida de organização política para o futuro embate que será em 2024. Isso é importante porque o Amon começa a dar um salto do TikTok, né, da questão das redes sociais, para uma base concreta de articulação local e, sobretudo, o aval do governador Wilson Lima. Isso levanta 1001 interrogações na situação e no Palácio à la Compensa. Palácio à la Compensa. Brian, PP sendo formatado, com o Rodrigo de Sá e a Thaisa Lippe agora, de presidência estadual e municipal respectivamente, e o Amon se aproximando cada vez mais do governo do Wilson Lima. Sua análise. O Amon, a gente já havia comentado aqui, ele é um político sem grupo, né? O Amon não tem grupo político.
E mesmo assim, ele, na própria eleição de 2022, ele ficou com o amazonino, me parece que muito mais por conveniência do que por um certo alinhamento. Eu não lembro sequer do Amon pedir voto para o amazonino. Não lembro. Ele também não tinha espaço, só fazia dizer, beba água. Mas nas suas redes sociais ele nunca falou do amazonino. Também nunca falou do Arthur, que era o candidato ao Senado da chapa dele, né? Então o Amon, ele sempre teve essa característica de ser o cavaleiro solitário, né? Ele mesmo falou que não tinha candidato ao Senado, tendo ali o senador Arthur na chapa dele. Meio constrangedor a situação, mas ele optou por essa postura. Também não vi ele fazendo, como comentei, pedindo votos para o governador, defendendo. Ele praticamente não se meteu na eleição do governo do Amazonas, diga-se de passagem, né? Então é constrangedor para qualquer pessoa que faz política esse tipo de postura. Então o Amon não tem grupo. Ele está se movimentando, talvez para tentar dirimir essa questão. É uma possibilidade. E como que a política dá voltas, né? O Amon, como vereador, nenhum colega dele de parlamento prestava. Só ele, né? E aí agora ele está aí do lado da Thaís Alipe, é sua colega até ano passado. Já esteve com viscotes com outros vereadores que agora prestam, agora são interessantes. É uma coisa muito engraçada a política brasileira, né? Então, será que o grupo, professor, do Amon será de fato as asas do governador Wilson Lima? E aí também, se for essa a intenção, também vai ser um deslocamento de discurso. O Amon, com o seu discurso... o Amon tinha um discurso moralista, um discurso muito pragmático, um discurso, às vezes, para se ver como mudou. O Amon, fazer até uma brincadeira aqui, Thiago, em alguns sentidos, o Amon tinha um discurso até lavajatista, sabe? Combate à corrupção, aquela coisa. Ele era quase que um Deltan Dallagnol da CMM, né? Eu não tô forçando a barra, é só acompanhar os 2 anos de vereança dele. E aí ele sobe pra Brasília. E aí agora ele vem se querer sentar no sofá do governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima, que é o verdadeiro rei do jogo, a gente sabe disso. Será que os eleitores do Amon vão entender essa mudança? E eu tô sendo bastante pragmático aqui. O próprio governador sabe que ele tem uma rejeição na capital, né? Assim como outros expoentes, né? Manaus é tida na política como a cidade da rejeição. É assim que se nomeia Manaus. E aí nós tivemos a foto comentada aqui na sexta-feira, por mim, do Amon do lado do governador Wilson Lima. O Amon parece ali o John Lennon, né? Aquele óculos escuro lá na embaixada. Eles tiveram ali um piquenique com o embaixador. Então, talvez seja isso. O Amon está à procura de um grupo político. De fato, nós ainda não sabemos como que vai ficar a herança política do ex-governador Amazonino Mendes. Essa é uma questão ainda não superada. Nós tivemos ali o ensaio do seu filho, que é terrivelmente, usando a palavra do Bolsonaro, igual, parecido ao pai, né? E parecido com o pai, e isso tem um poder político. Até um chapeuzão, né? Isso. Você tem forças políticas como Eduardo Braga e Omar Aziz, em Brasília, né? Tem uma fonte que disse que o senador Aziz não gostou da reeleição do deputado Roberto Cidade, porque se cumprir aquele plano de Tadeu Tribunal de Contas, Cidade, governador, Cidade é automaticamente candidato ao governo do estado, e o Omar tem todo o interesse de ser candidato ao governo do estado em 2026. Então só veja como que tá o negócio. Não, e nesse angu é bom colocar mais pimenta ainda.
o Paulderney foi reconduzido à presidência da União Brasil. Aí começa os empecilhos também. Possivelmente o Paulderney seja um dos candidatos também à prefeitura de Manaus. Entendeu? Será, professor? Ele é o presidente do diretório estadual. Do diretório estadual. Este é o cenário. Este é o cenário. Não é um presidente qualquer. E quem é o Paulderney? O Paulderney é uma pessoa muito bem conceituada em Brasília, na Câmara Federal e junto à direção nacional do partido. Sim. E, ao mesmo tempo, está numa função estratégica no governo do Estado, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim. E foi reconduzido à direção estadual do partido. Então, o Wilson Lima fica, na verdade, entre esses dois pêndulos, que é o vice dele, que é o Tadeu, e o Paulderney. Nesse conjunto de forças, você tem o quê? O jovem Amon, que, na verdade, você tenta sacanear com Amon, dizendo que ele afrontava os vereadores. Como é que é isso? Como é que você é um vereador? Como vereador, você tem que se afirmar no contexto de 41 vereadores. Ele se afirmou como? Fazendo crítica ao prefeito de Manaus. E ao parlamento. Foi desta forma que ele fazia a autocrítica dele e se afirmava perante os seus colegas e perante o parlamento. Isso é uma prática estratégica de qualquer candidato. E hoje, o que é que o Amon está? O Amon está como caminhão descendo a ladeira. Ele está naquela fase que nós chamamos, que você sabe tanto quanto eu, vocês sabem, é o processo de articulação. Ele está articulando os atores para consolidar uma determinada forma, seja grupo, seja aliança, seja aliados. E se o governador for um dos aliados dele, melhor ainda. Né? E o governador também tem interesse. Interesse que, se você não vai apostar num pau podre, né? Se você vê que o Amon está bem no processo político, você vai jogar suas fichas no Amon. Claro. Fala isso do Wilson, né? O Wilson vai apoiar quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Ninguém vai apoiar. Então, o que ele está trabalhando? Ele está se insinuando, ele está trabalhando. Ele está se insinuando tanto no Estado quanto no governo federal também. Porque ele precisa também do apoio do governo federal ou, quem sabe, dos bolsonaristas do Amazonas, como já houve, já teve apoio também. Então, esta ambiguidade da política fortalece, mas requer muita habilidade também e competência em processo de articulação. Então, o governador... E ninguém vai para um evento desse se não é convidado. O Amon não vai chegar lá de enxerido num processo desse, como diz o caboclo, enxerimento. Ele foi lá o quê? Ele foi convidado. Ele foi convidado para a Embaixada da Áustria e ele foi convidado também para o PP agora. Sem dúvida. Ou será que o PP será o futuro partido do Amon? Não sei. Olha. O Felipe Souza não? Ainda é líder do governo do Wilson? Era o líder, eu acho que o líder... Não, ele criou vários líderes. Olha, 1, 2 e 3. Mas é um quadro forte do governo Wilson. Será que podemos ter Amon e Paulderney aí numa dupla para a prefeitura? Pois é, né? Que a gente pode pensar. Possibilidade. 8h54, quero agradecer aqui o professor Ademir, o meu amigo Brian Douzani e a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. Para fechar aqui. Para fechar um tweet agora. Puxou. Agora não, né? O que é que tem há aí? Um tempo atrás, aí, pelo menos 10 horas atrás, da analista política Raquel Landim, da CNN. É ótimo. Arthur Lira bateu boca com Mário Frias e Sóstenes Cavalcante em um grupo de WhatsApp sobre o PL das fake news. A briga foi tão feia que o presidente da Câmara saiu do grupo. Amanhã, meio-dia, hoje, né? Lira reúne líderes. Se não tiver votos para aprovar, pode retirar de pauta. O negócio tá... Mário Frias, que é ex-membro do governo Bolsonaro. Sim. E o Sóstenes é carioca, Rio de Janeiro, é o representante do Silas Malafaia no Congresso Nacional. Bem, eu queria terminar aqui com essa treta, né, conforme vocês dizem, entre a Filó e o Ibama. Sim. E, sobretudo, a deputada Joana Dark dando uma de Maria Madalena dos Igarapés de Manaus, assim, né, chorando mesmo, na porta do Ibama em favor da Filó. Ô capivara. Quer dizer, a gente tem que eu engoli tudo isso, né, rapaz? Agora, sentença louvável
do senhor magistrado, do juiz Márcio André. Márcio André, né? Um jovem, sentença muito irretocável, muito pertinente, né, sobre a matéria, e que não precisava de choro e nem descabelamento da deputada, que quer afrontar a lei, quer ganhar no grito. E olha, e não é do PCdoB, tá? Querer ganhar no grito para liberar Filó. Filó, volta ao teu hábitat, vai dormir na tua cama que é a floresta. Pronto, e viva a Filó. Tá certo. Mas ela cresceu muito. Isso é um debate que a gente pode fazer amanhã. Isso que é? Fake news. Você vê mais uma vez usando de um instrumento para criar conteúdo para a sua página. Que vergonha. 8h56, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nessas 2 horas. A gente volta amanhã, quarta-feira, às 7 da manhã. Forte abraço. Tchau. Valeu. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder e opinião. Primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus.